eu sou a Luísa Gottschalk, eu tenho 36 anos, sou mãe, tenho 2 filhas, a Lola e a Nina, que tem 8 e 4 anos, sou pintora e trabalho também com outras linguagens artísticas, dependendo do projeto e da ideia. Acho que é isso. O que me define, eu acho que eu diria que eu sou muito ligada à natureza. E entre os elementos da natureza, o que sempre me atraiu muito foi a água, especialmente a água doce. Sou filha de Oxum. E eu acho que como a água, eu tenho uma força um pouco incontrolável, um pouco desobediente, que encontra os seus próprios caminhos e vai abrindo e deixando registrado os seus percursos. A água não é um elemento que você contém, porque ou ela transborda, ou ela encharca, ela enlama, e ela tá sempre em busca de chegar na superfície plana e muitas águas encontrarem o todo da água. O meu território é o meu próprio corpo e como ele se apresenta no mundo. Eu sou brasileira, nascida e criada aqui. Fui criada no pico da Serra da Mantiqueira, no meio da mata, de uma floresta. E acho que eu aprendi sobre arte observando a natureza. O meu território é a natureza e o corpo. Eu vivo arte intensamente, com muita entrega e com cada pedacinho da minha alma. 24 horas por dia, nos momentos em que eu tô acordada e nos momentos em que eu tô sonhando. Muitos momentos no meio de um trabalho eu me perco e eu me encontro de novo nos sonhos. É onde eu busco os caminhos. Sonhando, assim, literalmente sonhando, dormindo e buscando dentro do meu inconsciente os caminhos para que eu possa me encontrar de novo, encontrar os meus percursos. Esses dias eu li uma frase que eu acho que resume muito bem o que eu penso como arte, porque eu poderia ficar aqui, né, dissertando sobre arte por horas e horas. Eu acho que ele foi mais preciso do que eu. Ele diz assim: a arte é o que faz a vida ser mais importante do que a arte. Bienal de São Paulo. É um assunto interessante para falar sobre, né? A Bienal de São Paulo. Eu já tive experiências tão profundas com a Bienal que é difícil falar sobre uma, né? Eu acho que a Bienal de São Paulo é importante. Então ela precisa ser olhada com olhos de quem dá muita importância e relevância e que cuida, e precisamos cuidar muito bem da Bienal para que ela permaneça sendo importante, porque muita gente precisa disso. E para muita gente faz diferença, como já fez para mim e para as minhas filhas. Minha maior meta hoje é continuar produzindo, continuar no ateliê intensamente, como eu venho estado nos últimos anos, e mergulhar fundo nela, assim, verticalizar essa produção e continuar produzindo bastante, profundamente, mas também quantitativamente. Eu sou bem compulsiva trabalhando e acho que isso é importante para minha prática. Trabalhar muito todos os dias. E
E acho que também continuar e permanecer nesse caminho que já foi aberto, nesse percurso, onde as minhas filhas e a minha casa e a minha família fazem parte integral dessa prática também do ateliê, convivendo, vivendo e convivendo, conversando e vivendo a arte em tudo que a gente faz e constrói. Eu sou casada com um arquiteto, nós construímos o lugar onde a gente mora, o meu ateliê e todos os ambientes de troca e convivência com as crianças. Tenho 2 filhas, uma hoje, a Nina, tá com 8 anos e a Lola com 4. E eu acho que essa integralidade na vida, ela é uma meta e também algo que a gente tem se dedicado bastante nos últimos anos. Eu tô sempre muito olhando para a natureza e observando a natureza, né? Então, se você pegar uma folha, por exemplo, de uma árvore, se você espremer essa folha, você vai tirar água praticamente, né? Uma água tingida dessa folha. Assim como a gente é feito 68% de água. Então, eu fico pensando assim, né? Uma folha, a forma da folha, ela é quase como se fosse o momento exato onde a água deixa de estar no estado líquido e passa a estar num estado sólido. E daí, nesse exato momento que tem essa transição, se faz o formato e a forma da folha, né? Quem escolheu aquela forma? Por que ela é daquele jeito? Quando eu tô trabalhando, eu não só permito, como eu provoco uma situação de acaso químico nessa água, nessa tinta, que é quase água tingida. E com o conhecimento químico, né, das substâncias, você vai aprendendo e criando. Você não controla a água, mas você cria uma intimidade com a água e com os processos dela. Então, a hora que você coloca lá uma pocinha de água colorida, se eu usar um pigmento amarelo, por exemplo, que é cheio de metais, eu sei que aquela água ela vai ficar um pouco mais pesada. Se eu usar um pigmento magenta, ele é mais leve. Então, na hora que eu faço uma pocinha amarela, uma pocinha magenta e elas se encontram, eles vão seguir o caminho do magenta, porque o amarelo vai empurrar o magenta, porque ele tá mais pesado. E aí eu vou encontrando, né, esses conhecimentos a partir da própria prática, quase como se fosse uma alquimia ali, né? Uma bruxaria. E também com a observação da natureza. Então, o caminho que a minha pintura, que eu vou criando essas imagens na pintura, são os percursos e os caminhos que essa água vão promovendo, daí eles secam, eu vou olhar, vou observar e daí eu vou escolher, né? Ou eu vou escolher me nortear naquele trabalho pela cor, ou eu vou escolher me nortear naquele trabalho por uma forma ou por uma figura que tá aparecendo, e aí eu vou criar uma narrativa interna, ou eu vou colocar uma narrativa naquele trabalho, e vou tentando encontrar, assim, essas forças ocultas que tem num trabalho, e tentando organizar essas forças ocultas para que elas se tornem visíveis e potentes também no olho do espectador. E a primeira espectadora do trabalho sou eu mesma, no caso. Então é assim que o processo se dá. Sem hierarquias também, porque tem hora que o trabalho vai ser norteado pela cor, e aí tem um momento em que esse trabalho ele passa a ser norteado por uma figura, e aí essa figura cria uma tensão ou uma narrativa no trabalho, e daí tem hora que o trabalho vai ser guiado por manchas e formas mais abstratas que vão surgindo através um pouco do acaso e do que eu proporciono como construção dessa imagem aí, que tá tentando se tornar visível, trazendo essas forças ocultas do invisíveis para o mundo do visível.
Acho que é sobre isso. Quando eu começo um trabalho, acho que eu sou basicamente norteada pela cor nesse início. Então eu escolho algumas cores que eu quero trabalhar e começo. Esse início é um início bem espontâneo. E o próprio caminho que a água, porque essa tinta é bem líquida no início, o próprio caminho, o percurso que a água vai deixando na tela, vai norteando esse início, assim, que ele passa a ser um pouco, então, acidental, o acaso da água secando, encontrando o seu caminho. Depois eu tenho um distanciamento do trabalho, quando ele seca um pouco, e daí que eu vou começando a construir. Geralmente procurando manchas, formas e figuras dentro do trabalho. E daí essas figuras, elas vão me contando algumas histórias, algumas narrativas internas. Eu vou criando alguns contos, às vezes eu escrevo, às vezes é só para mim mesmo. E essa historinha que eu crio junto com o trabalho é que vai norteando essa construção. Então eu venho primeiro com uma cor, depois com formas e figuras, às vezes eu volto com a cor, vem uma narrativa interna e uma conversa, assim, meio... como se fossem forças ocultas me guiando, assim. Levo pro sono, sonho bastante, acho que trago bastante coisas do inconsciente para os trabalhos. Então, eu poderia dizer que dentro da minha prática eu tenho etapas, mas não hierárquicas. Não conseguiria dizer que uma coisa é mais importante do que a outra. Elas têm cada uma a sua hora de vir para o trabalho, mas todas são tão importantes quanto, sem hierarquia. Elas vão se borrando e achando a sua dança interna dentro de uma pintura.